diferença entre o batismo católico e o batismo protestante é que nós católicos buscamos seguir à risca isso que diz a carta aos Efésios. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, acima de todos, no meio de todos e em todos. Um só corpo porque há uma só igreja. Uma só fé porque essa única igreja professa uma única fé. E, portanto, há um só batismo. Não existe na Igreja Católica rebatizar. O batismo é uma marca que não sai. Se diz em teologia que é uma marca indelével. Ou, uma outra expressão que se usa é que imprime caráter. Isso por quê? Na época do Império Romano, alguns escravos eram marcados com a letra do nome do dono, ou por uma tatuagem, ou até cruelmente com fogo, um ferro quente. Então se imprimia um caractere, ou seja, se imprimia uma letra. Quando os padres da igreja, os primeiros cristãos, diziam que o batismo imprime caráter, é porque com o batismo é como se carimbasse na nossa alma Jesus Cristo. A partir do batismo nós pertencemos a Ele. Nós podemos ser até infiéis ao nosso batismo. Alguém pode renegar o seu batismo. Alguém pode se tornar ateu. Alguém pode odiar a Deus. Mas Deus é fiel. Aquela marca deixada pelo sacramento do batismo não sai nunca. Isso explica porque a igreja reconhece o batismo de algumas igrejas protestantes. Se o batismo é feito com água, se é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e tem minimamente a intenção de fazer aquilo que Jesus disse para fazer, mesmo que a pessoa não compreenda bem o que é o batismo, a igreja considera válida. Sendo assim, por exemplo, sem sombra de dúvidas batizam validamente as igrejas ortodoxas, a Igreja Veterocatólica Episcopal do Brasil, são os anglicanos, e os luteranos e os metodistas. Então, se um luterano, um metodista, se tornar católico, se converter, ele não precisa batizar de novo porque ele já é batizado. Outras denominações que batizam validamente quase sempre. Portanto, é necessário verificar como foi o rito do batismo, já que alguns pastores têm uma certa liberdade de ou não batizar ou de alterar o rito, então é necessário perguntar. Mas que, em geral, batizam validamente os presbiterianos, os batistas, congregacionalistas, os adventistas e a maior parte das igrejas pentecostais, Assembleia de Deus, a Congregação Cristã do Brasil, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Deus é Amor, Igreja O Brasil para Cristo e Exército da Salvação. Se uma pessoa dessas igrejas se converter à Igreja Católica, basta que o padre pergunte como foi o batismo daquela pessoa, se foi com a água e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o batismo é válido, não se batiza de novo. Agora, algumas igrejas é necessário, por prudência, aplicar o batismo, já que nós não sabemos se aquela pessoa é batizada, não é que batiza de novo. E aí o batismo sob condição é assim: eu te batizo se não for desbatizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São essas igrejas que não batizam validamente, então é necessário batizar sob condição. A Igreja Pentecostal Unida do Brasil, as chamadas igrejas brasileiras, que são uma fraude, uma imitação da Igreja Católica, enganam muita gente que é, entre aspas, batizado na Igreja brasileira, na verdade está sem o batismo, porque foram enganadas por essa igreja que imita a Igreja Católica. E os Mormons, que são daquela Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E os Mormons não batizam validamente porque, na teologia deles, a divindade de Cristo não fica clara.
e que com toda certeza é necessário batizar-se pela primeira vez, porque o batismo conferido nesses lugares não é válido, é Testemunho de Jeová, Ciência Cristã e alguns cultos de outras religiões não cristãs, como por exemplo Umbanda. Se tiver, fui batizado na Umbanda, então significa que não foi batizado. Tem que batizar. Quem pode batizar? O ministro ordinário do batismo, ou seja, o que normalmente batiza, são os bispos, os padres, e se não houver um bispo ou um padre, um diácono. Esses são os ministros ordenados que têm o sacramento da ordem e que devem batizar. Em alguns locais em que há poucos padres, poucos clérigos, o bispo pode conceder a um leigo, imagine naquelas comunidades mais isoladas, lá do Amazonas, o bispo pode conceder a um leigo em uma comunidade que é mais distante que ele possa batizar. Antigamente, quando o clero era muito menor, se concedia às parteiras a faculdade de batizar. Então, o bispo pode instituir ministros leigos extraordinários do batismo. E em caso de necessidade, em perigo de morte, qualquer pessoa, mesmo um pagão, mesmo um ateu, mesmo um herege, pode batizar. Então, se tem uma criancinha morrendo e a única pessoa que está ali está excomungada da igreja, pode batizar, que o batismo é válido. As condições são usar água natural e dizer: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não se pode dizer: a igreja te batiza, Jesus Cristo te batiza. Não. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque quando qualquer pessoa batiza, quem está batizando é Cristo. Os sacramentos, na teologia se diz que são ex opere operato. Significa que eles têm validade por si, porque quem faz cada sacramento é Jesus. Na missa, quando o padre diz: isto é o meu corpo, não é o corpo do padre, aquela hóstia, é o corpo de Jesus. É Jesus quem diz. Quando a gente batiza, é Jesus quem batiza. E isso ficou mais claro para nós católicos, porque lá no início da igreja aconteceu de uma heresia da época dizer que, na verdade, se o batismo fosse realizado por um padre que não é santo, um padre que seja infiel, que esteja em pecado, o batismo não valia. E aí Santo Agostinho, levantando-se contra essa heresia, dizia: se Judas batiza, é Cristo quem batiza. Se Pedro batiza, é Cristo quem batiza. Os sacramentos valem por si. A fidelidade de Jesus é que garante os sacramentos e não a santidade ou a fidelidade daquele que está batizando. Portanto, deve-se empregar: eu te batizo, porque é Jesus quem batiza.